to see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o professor José Ayrton de Farias. Ele nasceu em Santana do Acaraú, em 1973, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará, UFC, e em História pela Universidade Estadual do Ceará, UES. É também mestre em História Social pela mesma UFC. Exerceu a profissão de professor. Ele exerce a profissão de professor há 19 anos, ministrando aula em diversos colégios e faculdades do Estado. Já escreveu 25 livros sobre os mais diversos temas, abrangendo biografias, ensaio e futebol. Professor, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação aqui no programa Destaque da FGF. E, para começar, a gente sempre pergunta alguma coisa sobre a vida do nosso personagem entrevistado aqui. Por que, certo, um garoto gosta de história? Como foi que você realmente se lembra, não, a partir de agora eu quero estudar história e eu quero escrever sobre história? Bom, obrigado, meu amigo Jonas, pelo espaço, pelo convite. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, logicamente. A minha família é uma família de origem muito modesta. Meu pai era vaqueiro, minha mãe dona de casa. Eu nunca tive uma formação, digamos, intelectual dentro de casa, né? Meus pais vieram para cá no começo dos anos 80, fugindo de uma seca muito grande que atingiu o Ceará. E meu pai montou uma bodega, né, que nos permitiu, né, durante muito tempo sobreviver. E nós tínhamos um vizinho que tinha uns filhos que faziam medicina, faziam história na UES. E eu, muito novo, ia à casa desses vizinhos para brincar, criança ainda. E lá eu comecei a ter o meu primeiro contato com o mundo das letras, né? Primeiramente lendo história em quadrinho. Assim, eu aprendi, na verdade, a ler lendo histórias em quadrinhos, né? Heróis, né? Tex, Marvel, DC. E depois enveredei para a literatura. Comecei a ler esses clássicos da literatura, Machado de Assis, Alencar. E esse meu vizinho, que fazia medicina e história na UES, ele tinha uma enorme biblioteca de livros, muitos livros de história. E aí eu comecei, né, foi a consequência, quadrinhos, a literatura e depois a história. E aí comecei a ler alguns clássicos da história brasileira, Caio Prado, né, Celso Furtado, e isso despertou uma imensa paixão. Então desde novo eu já tinha uma paixão pela história. Escrever é uma coisa correlata, né? História tem a ver com pesquisa, né? História tem a ver com escrita. Então, a possibilidade de escrever mesmo surgiu nos anos 90, quando acabou a antiga disciplina de Moral e Cívica, o SPB, né, que o regime militar tinha criado, e muitos colegas iam perder aulas, porque era uma aula, né, que você dava em sala de aula. Isso quer dizer menos salário, caso a disciplina, né, fosse extinta. Então eu tive a ideia de fazer uma pequena apostila sobre a história do Ceará. Foi o meu primeiro texto realmente sério, digamos, profissional que eu produzi. E foi muito bem aceito essa apostila. Eu não tenho mais essa apostila, perdeu-se, né? Infelizmente eu não tenho mais esse material. E aí veio a ideia então de fazer um livro de história do Ceará. E durante 3 anos eu escrevi esse livro, com enorme dificuldade. A minha ideia era um livro didático, né? Um livro que pudesse ofertar ao leitor uma visão geral da história do Ceará. E acabei lançando esse livro em 98, que foi para a antiga editora moderna, a antiga editora tropical, né, moderna. E o livro foi um sucesso, né, muito bem aceito pelas pessoas, pelo público, e daí em diante eu continuei produzindo e ainda hoje continuo, né, escrevendo. E qual era o título do História do Ceará, dos Índios Geração Cambeba. E mais, sim. E esse livro aqui, quando foi que ele surgiu? Porque esse livro já está no mercado há alguns anos, né, também, né? O livro começou a ser reescrito, né? Você como literato sabe disso, né? O texto nunca está pronto, né? Nunca.
Você escreve um texto, manda para a gráfica hoje, amanhã pensa que não está legal, poderia mudar. Em história, né, mais ainda, pelo dinamismo da produção. A historiografia cearense, brasileira, ela passa nesse momento por uma grande mudança, pela quantidade de cursos de mestrado, doutorado, graduação. Então, há hoje na universidade uma grande quantidade de teses, dissertações sendo produzidas. O grande problema é que esse material não chega ao público. Esse é um material que fica preso na universidade. E a gente, modestamente, tenta fazer isso, essa ponte, né? A academia, digamos, um público maior. Então, essas obras, essa obra foi, ao longo dos anos, sendo atualizada, até chegar à atual 6ª edição. Sempre buscando trazer o que é de mais novo dentro da academia, dentro da historiografia. Então, é um livro que está sempre em aberto, sempre vai ser reescrito, espero. Né? Claro, como a história acontece no dia a dia, você sempre vai acrescentando a história atual, em termos da história presente, os acontecimentos agora em próximas edições, você sempre vai acompanhando? E novas interpretações, novas abordagens, né? Sempre há um novo olhar historiográfico, né? A história nunca está pronta, nunca está acabada, né? Então, há novas perguntas, novas pesquisas sendo feitas e a gente tenta trazer isso para dentro da obra, para dentro do texto, né? Então, de repente, por exemplo, a sedição de Pinto Madeira, durante muito tempo se viu esse episódio como sendo um episódio local, só do Ceará. E hoje nós temos pesquisas que mostram que havia uma relação, uma correlação desse, né, episódio do Ceará com o Brasil, com o movimento que tentava trazer Dom Pedro I ao trono do país novamente. Claro, claro. Então, essa é uma preocupação. Sempre, né, não esquecer essas atualizações, né, sempre trazer o que é de mais interessante para o leitor. Eu sempre observo que nos livros didáticos atuais, uma coisa que eu acho absolutamente fantástica. Quando eu tenho uma mania terrível, né? Eu tenho 2 filhos, né? Um tem 21 anos, já está na universidade, todos 2, o outro tem 19. Um estuda Direito, outro Arquitetura, né? Mas eu fui um pai, que é o seguinte, nunca faltou livro lá em casa, né? Mas quando os meninos entraram no ginásio, por exemplo, que eu comprava todos os livros deles, antes de entregar para os meninos, eu lia todos os livros dele, todos. Certo? História, geografia, matemática, física, todos, eu leio tudo. Aí, cada ano que eu li aqueles livros, rapaz, eu comecei a perceber e que começou a melhorar demais. Eu, rapaz, se eu tivesse aprendido, né, na minha época, se eu tivesse estudado em livros de história desse jeito, porque aí os livros começaram a ter links, né? Começaram a mostrar coisas, começaram a usar as mídias, né? Tem uns que vêm até com CD. O que é que você acha disso, dessa evolução da história, dessa possibilidade de aprendizagem dos novos alunos? Nós vivemos uma época maravilhosa e também assustadora. Maravilhosa pelo aspecto da tecnologia, da internet, que abre um mundo de possibilidades. Também assustadora com a possibilidade de você ter um conhecimento que pode, digamos, perder a sua sedução, ser, digamos, desprezado. Isso aconteceu já no Ocidente, quando da invenção da imprensa. Na Idade Média, o livro, né, que todos usavam era a Bíblia, era a verdade. Quando começou a ter a imprensa, ficou mais fácil produzir livros, o conhecimento ele passou a se difundir mais rapidamente, mas também passou a ser questionado. Será que isso é verdade? Passou a ser vulgarizado. Isso é correto? Isso é de fato verdadeiro ou não? Então, nós temos hoje isso também, nesse momento, eu percebo isso, né? Ficou uma grande difusão do conhecimento enorme, né? Maravilhoso a internet, as redes sociais, mas ao mesmo tempo você percebe muitas vezes um conhecimento que está sendo incapaz de atrair as pessoas. Será que o que eu estou lendo na internet é de fato verdadeiro? Eu lembro do Facebook, que teve uma foto que eu vi muito, né? Sobre um encontro entre Che Guevara e John Lennon. Um bocado de gente compartilhou esse conhecimento, essa foto, só que a foto não era montagem, né? Então, a escola, o professor, o aluno, né, ele tem que estar atento a isso. A escola ele continua sendo um espaço muito importante de conhecimento, como também o professor, né? Então, é preciso ter muito cuidado, né? É ótimo usar essa tecnologia, mas cuidado para não cair no lugar comum, não vulgarizar esse conhecimento. Rapaz, eu tenho observado, né, na internet, pessoal, quem gosta de Albert Einstein, eu particularmente não gosto de Albert Einstein, né? Porque para mim ele só teve uma ideia, né? Aquela ideia diz que nunca mais teve ideia alguma, né?
E estão colocando frases que Albert Einstein teria dito, né, que ele nunca disse aquilo, né? O cara está falando de tudo. E isso, eu fiz até um programa recentemente aqui na Universidade Viva sobre mentira, sexo e internet, e que as pessoas estão inventando frases de grandes escritores que nunca disseram absolutamente nada sobre aquilo, né? E isso também você tem essa preocupação que as pessoas que procuram a internet e para saber de história devem ter um certo cuidado em não acreditar em qualquer coisa que se coloca na internet? Sim, eu tenho Facebook, tenho, né, muitas redes sociais, e a coisa que algumas vezes, quando eu tenho tempo, eu realmente rebato algumas coisas, algumas informações equivocadas, né? Tipo, né, a famosa bolsa bandido, né? Isso não é verdade, né? Preconceitos, né? Frases de forte caráter preconceituoso. Então as pessoas elas têm que estar atentas a isso, né? Elas têm que ver que a internet, né, é maravilhosa, é espetacular, mas ao mesmo tempo ela tem que saber ser usada, tem que ser questionado o que está sendo colocado ali. Então é algo assustador. E nesse sentido o professor, a escola, a universidade tem um papel muito grande ainda, né? Nesse sentido de você despertar nas pessoas uma consciência desse risco do que está ali não é, digamos, a verdade, e que alguém coloca algo ali não por ser ingênuo, há um interesse, né? Alguém faz algo ali, alguém monta uma foto com um propósito, nada é por acaso. Alguém distorce a informação com um propósito. Será que é ingenuidade? Será que é um fim político, é um fim ideológico, partidário? Então, muitas vezes as pessoas de boa vontade, elas compartilham informações que não correspondem, digamos, a um mundo real. Então, isso é fundamental para o professor, para o aluno, para os meios de comunicação alertarem, né, os seus, né, navegantes da internet. Olha, eu tenho uma curiosidade, estou com o livro seu aqui na mão, além das armas, eu fiquei aqui impressionado com essa história dos guerrilheiros de esquerda no Ceará durante a ditadura, e por que pouca gente sabe dessa conversa? Como foi? Isso aqui é a sua dissertação de mestrado? Trabalho de mestrado, né, sobre a luta armada das esquerdas. É um tema assim muito interessante pelo fato de que é desconhecido do público geral. Via de regra, o discurso usado pelos meios de comunicação da época da ditadura era de que a luta armada só tinha ocorrido no Sudeste, não tinha ocorrido nada no Ceará. O Ceará é um estado pacífico, um povo ordeiro, jamais ia pegar em armas, jamais ia fazer nada de subversivo. Então a gente começou a pesquisar e percebeu que houve no Ceará pelo menos 34 ações armadas. Que no Ceará tivemos vários grupos armados atuando, especialmente, né, a LN e o PCBR. E que esses guerrilheiros eram na maior parte cearenses. Porque o discurso também construído é que houve ação armada aqui, mas era feito de gente vindo do Sudeste, onde a repressão estava aumentando, o pessoal estava fugindo para o Nordeste. Não, a gente vai provar que, na verdade, a maior parte desses guerrilheiros eram cearenses natos, cabeças chatas, né? E influenciados por uma visão de um mundo marcada pela concepção cristã judaica. Há uma grande semelhança, ironicamente, por mais que eles se dissessem materialistas, agnósticos, ateus, havia essa relação muito forte do ideário guerrilheiro socialista de um mundo novo, o partido, a revolução, a vanguarda, com o ideário cristão, um mundo diferente, a igreja, né, os dogmas do cristianismo. Então o trabalho vai para esse caminho, né, relacionando as tradições que esses guerrilheiros herdaram, tradições vindas de muito tempo, tradições cristãs judaicas. E sempre o historiador e o escritor está sempre trabalhando e pensando em escrever o próximo livro e o próximo trabalho, né? Você está agora fazendo um trabalho sobre a Copa do Mundo, a história da Copa, é isso? Na verdade, eu vou lançar agora esse ano 3 livros sobre os times cearenses. Será Fortaleza e Ferroviária. Eu gosto muito do futebol, né? Não apenas como torcedor, mas como um espaço para entender a sociedade. E ano que vem eu estou concluindo um livro que talvez vai ser a minha vedete, né? Que é um livro que eu trabalho, História do século XX, Brasil, né, e geral, com futebol e Copa do Mundo. Eu vou tentar explicar ou falar um pouquinho do século XX pelas Copas do Mundo, pelos jogos de futebol. Porque o futebol ele não está só dentro de campo, tem relações imensas extra-campo. De repente,
Nós temos um jogador, por exemplo, em 74, um jogador chileno foi o primeiro a ser expulso, né, em uma Copa do Mundo. Isso todo mundo sabe. Poucos falam que esse jogador era inimigo ferrenho do regime do Pinochet. Ele chegou se recusou a cumprimentar Pinochet na cerimônia, inclusive. E que ele teve a mãe presa, a mãe torturada. Então, não é apenas o futebol, é entender o futebol dentro de um espaço social, dentro de uma relação histórico-cultural do século XX. Certo. Aí você pretende, desses outros trabalhos que você vai lançar, além desse que é geral, só sobre o Ceará, como é que são esses livros que você vai lançar sobre a história do futebol cearense? Esses dos times, na verdade, é um relançamento. Né? Eu já havia lançado esses livros em 2004, né? E foram muito bem aceitos. Há uma carência enorme de história também do nosso futebol. Não se preocuparam os clubes em preservar quase nada, nem a federação, nem os times. Né? Então, há muita coisa dispersa. E aí você tem que ir aos arquivos, tem que ir às entrevistas, tem que ir aos jornais, para tentar escrever um pouco sobre esses times. Né? Então eu faço isso, né? Com o Ceará, Fortaleza e Ferroviária. Esses são livros locais. Esse do futebol é uma coisa, né, maior. Esse é um projeto realmente nacional, é um projeto que eu estou muito motivado pelo trabalho que cativa. Né? Você sente prazer em estar produzindo, estar escrevendo esses textos. Né? Então, é um projeto que eu aposto muito pela importância, né, no próximo ano, futebol, Copa do Mundo, mas pelo modo da abordagem, né, uma coisa que poucas pessoas fizeram ainda em termos pelo menos de mercado editorial. Relacionar o político, sociedade, a economia com o futebol. Relacionando, né, como é que o futebol foi usado pelos regimes, fossem autoritários ou democráticos. Né? Os regimes autoritários usaram o futebol, isso é verdade. Mas o governo JK usou no Brasil, João Goulart usou também. Né? 2002 usou-se, né, pelo FHC. Então, por que o futebol é usado? Né? É por acaso? É um modo de se aproximar das massas, né? De tentar aproveitar politicamente esse futebol dentro do sentido de tornar um governo popular. O racismo no futebol, a questão das mulheres no futebol, né? A questão das drogas. Né? Por exemplo, o primeiro jogador que foi pego no exame antidoping na Copa do Mundo, ele foi surrado depois pelos seus colegas de clube, jogador do Haiti. O ditador do Haiti mandou surrá-lo, achando que o doping era uma ofensa à pátria, uma ofensa à nação. Então, isso o livro todo traz o tempo todo. Não fica só no futebol, não fica também só no político. Ele tenta buscar um meio termo e está virando um texto muito agradável. Me diga uma coisa, o escritor de livro didático, ele é um milionário? Não, se fosse, né? Por que não? Vamos fazer uma comparação. De repente chega, entende, uma mulher e escreve um livro, 50 Tons de Cinza, que vende 200 mil exemplares no Brasil em uma semana e 10 milhões de exemplares no mundo, contando uma história. E por que o livro de história, entende, ele não tem nunca uma repercussão desse nível? O que está errado com os livros que a gente escreve sobre história? Há muitos fatores, né? Assim, não há um fator único. Há muitos elementos que contribuem para isso. Para começar, aqui no Ceará, a dificuldade maior que nós temos é levar o livro ao leitor. Essa é uma dificuldade muito grande, né? Falta no Ceará uma rede de distribuição de livros. Algumas vezes você produz livros, né, ótimos, há livros maravilhosos, mas ele não chega ao grande público. Essa é uma dificuldade. Falta uma rede de distribuição de livros no Ceará, ou no país todo, no Ceará mais ainda. A questão mesmo do preço do livro, né? Por mais que hoje o preço seja um pouco mais baixo, ele continua sendo caro para uma população pobre. Né? Some-se a isso o fato das pessoas não terem o hábito de ler. Pois é. E por que se lê tão pouco no Brasil? Também é uma questão, né, que há N respostas. Né? Talvez, será que a escola está cumprindo o seu papel? Será que eu estou estimulando o leitor pelo texto? Né? Por exemplo, tem textos historiográficos que são, vamos ser muito sinceros, chatos pra caramba, né? Muito chatos. Né? Então, de repente, o cara pega um texto desse, ele não se sente atraído para ler uma obra como essa. Né? Então, não é à toa que esses livros que fazem sucesso são livros de jornalistas. Né? Há na universidade uma certa
digamos, ciumeiro, um certo ciúme, né, entre historiadores e jornalistas. Porque os historiadores produzem obras, pesquisam, né, ralam lá, fazem trabalhos, né, volumosos, mas as obras vendem 1000 cópias, vendem 500 cópias quando muito. Aí de repente chega um jornalista com um texto maravilhoso, produz um livro espetacular e vende, sei lá, milhares de cópias, né? Então, na verdade, isso é um absurdo, né? Na verdade, o problema é que a universidade não está produzindo para esse público, né? E vamos pensar em 2 livros, um escrito por jornalista chamado Os Sertões e o outro é escrito por um escritor chamado A Guerra do Fim do Mundo, que trata no mesmo assunto, onde a Guerra do Fim do Mundo vendeu milhares porque tinha esse viés jornalístico que o Euclides da Cunha não deu. Mas por que a academia luta contra isso, né? A gente vê aqui o nosso colega que escreveu sobre o Padre Cícero e agora está escrevendo sobre o Getúlio Vargas, né? E 2 trabalhos que foi até criticado, alguns historiadores criticaram, né, o livro dele, né? Por que o historiador, mesmo com essa licença poética, né, que o jornalista tem, por que ele está errado? E quando você vai contar a história, você não tem como saber naquela conversa privada o que foi que aconteceu lá. Então o jornalista tem essa facilidade de colocar na boca do personagem conversa privada, acaba criando, mas sem sair do contexto da história. Isso é errado do seu ponto de vista de contar uma história? Eu, pessoalmente, eu não tenho nada contra, eu acho bacana. Quanto mais gente produzindo, mais conhecimento, mais debate, né, mais polêmica, isso é ótimo para a história, para a historiografia também. A única questão que eu colocaria um senão é evitar o anacronismo, né? O anacronismo que é o erro cruel do historiador, né, que você tentar abordar uma época com o olhar de outra. Isso é terrível, isso acontece algumas vezes em obras, né, de não historiadores. Mas isso não quer dizer que o jornalista não possa estudar história, não possa saber, né? A história não pertence à academia. Quem disse que a academia é dona da história? Né? Então, eu pessoalmente não tenho nada contra, apenas a ideia de fazer uma história de qualidade. Se você tem um texto bom, se você escreve bem, pesquisa bem, sabe trabalhar os elementos conceituais de história, tem mais a se produzir. Eu não vejo isso como algo negativo, mas dentro da universidade, dentro da academia, sim, é algo muito batido, muito criticado. Lira Neto, né, foi chamado, chegou a chamar de cão sarnento. Né? Na verdade, você tem que restringir a crítica ao texto, não é à pessoa. Né? Isso não vai ter nenhuma contribuição para o debate historiográfico, vira uma coisa chata, agressiva. Né? Então, além do Nilo ter contribuído, ele trouxe personagens, né? Ele trouxe personagens do Ceará, né, para contar a história, né? E que culpa ele tem se ninguém escreveu? Pronto. Qual a culpa que ele tem? Eu acho que ao contrário, né? Mas isso está mudando devagarinho. Mas o Fernando Moraes não faz a mesma coisa, né? Contou a história de Chateau, né? E contou outras histórias, né? Ia contar, inclusive, do história do Bartolomeu, eu que não deixei, né? Que estava correndo com ele. Mas assim, isso está mudando devagarinho. A Amélia Del Priore, né, que é uma grande historiadora, ela produz textos maravilhosos. Né? Há fãs da Berry, que é uma historiadora com rigor técnico exato, né, muito preciso, né, fundamentado, e ela consegue tornar os seus livros, né, livros acessíveis, vende muito também. Eu não condeno, eu acho que uma coisa é você produzir para a universidade, um texto acadêmico, que tem que ter um rigor. Sim, aí porque tem uma regra, né? As regras e tal. Mas isso não quer dizer que eu não possa abranger o grande público. Pronto. E por que eu vou escrever dizendo que a chispa frágua, carcome, inconoplastia hepática, quem é que vai entender que diabo é isso? O historiador não pode escrever fácil, embora escrever correto a história, os fatos históricos, escrevendo fácil, você acha isso errado? Acho que deve, né? Qual é a função da educação? Qual é a função da produção? Não é levar conhecimento, né? Então, não que adianta nós temos 6 escrevendo para meia dúzia. Isso não tem importância nenhuma, ao contrário. Eu acho que o papel da academia, o papel da universidade, dos meios de comunicação, é tornar esse conhecimento cada vez mais amplo. Eu sou nesse sentido, eu sou muito sonhador, muito tópico, né? Eu acho que ninguém é dono da história, do conhecimento, da verdade. Ao contrário, quanto mais discussão, quanto mais debate,
quanto mais gente produzindo, falando, debatendo, discutindo, isso enriquece a produção, isso enriquece, e deve o historiador estar atento a isso, estar aberto às críticas, né? Os nossos livros mudaram ao longo dos anos por isso também. Eu não fiquei parado, eu sou dono da verdade, eu sei tudo de história do Ceará, então não admito que ninguém me questione. Ao contrário, você tem que ter a humildade, tem que ter a grandeza de ouvir o outro, escutar as críticas, lógico, as que possam lhe engrandecer e produzir textos melhores, né? Então, isso é uma coisa que algumas vezes falta na universidade. Eu tenho conhecimento, tenho a história, sou dono da verdade, dono do conhecimento, e aí acabo esquecendo que existe um mundo além dos muros acadêmicos, né? E tem muita gente escrevendo sobre a história do Ceará? Hoje, na universidade? Hoje sim, né? Um trabalho de mestrado, né, de doutorado, ele requer as fontes, né? As fontes é algo fundamental. Então, é muito mais fácil trabalhar as fontes locais do que ir para a Europa e para outro local, né, do mundo, já que não tem também dinheiro, recursos para essas pesquisas, né? Então, a quantidade de teses, dissertações, nós temos monografias, nós temos hoje na Universidade do Ceará, as várias universidades particulares ou públicas, é uma coisa que impressiona. São muitos textos, né, a produção gigantesca, de qualidade, bons textos muitas vezes, textos maravilhosos. O grande problema é que fica essa produção nos muros da universidade, não chega ao grande público, né? Então a gente tenta fazer isso modestamente, outras pessoas devem produzir também. É o que eu disse, quanto mais conhecimento, quanto mais livros, melhor. Isso é importante, isso amplia o mercado, inclusive, né? Dentro da visão, digamos, mercantil, comercial, isso é importante. Quanto mais obras, quanto mais gente lendo, quanto mais pessoas consumindo. Isso amplia o leque de consumidores, vendo o livro numa perspectiva comercial. Eu vou mostrar aqui, nós já estamos chegando ao final, mas os 2 livros que ele me trouxe aqui de presente, né, que eu vou ler com muito prazer, e sobre a história do Ceará, que já é a 4ª edição? É a 6ª edição, né? Já, e a tese de mestrado dele, né, que é Além das Armas. Mas você tem outros livros no mercado. Onde é que as pessoas encontram os seus livros? Esses livros, o Além das Armas, ele está esgotado, né? Está esgotado, deve ser lançado ano que vem a nova edição. Né? Deve sair, estamos em negociação com a editora, mas deve acontecer. Mas esse daqui, onde esse está na cidade, no estado, as principais livrarias você vai encontrar. Né? Na Feira do Livro? Na Feira do Livro você encontra, né? Guatemi, em outros locais. No próprio site da editora Armazém da Cultura você consegue pedir o livro, né? Eles entregam via Sedex, né? Então essa editora Armazém da Cultura é uma editora nova, né? Está fazendo um trabalho muito interessante, né? Ela está tentando escapar essa dificuldade que há no Ceará de levar o livro ao consumidor. Isso é uma coisa que eu não posso reclamar. É a nova editora que eu entrei agora esse ano, né? O meu livro é esse por essa editora, Nova Casa, e estou muito feliz, né? É uma editora que está tentando fazer algo diferente no que toca à produção de livros no Ceará. Edi Faria, nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa de destaque e você tem 1 minuto para as considerações finais. 1 minuto. Bom, muito Um obrigado. minuto de 60 segundos é muito tempo para a TV. Né? A televisão é um universo, né? Um mundo, no fim do mundo. Né? Bom, só tenho a agradecer pelo espaço, né? A honra. Finalmente pude vir. Às vezes o tempo não se batia. Mas eu tenho um imenso, né, apreço pelo espaço acadêmico, né? Eu acho que é interessante esse diálogo com a universidade, esse diálogo com a sociedade, né? Não deixar a universidade ficar restrita a ela própria. E quanto mais ela se abre, quanto mais ela debate, isso enriquece a universidade, enriquece, né, aos meios de comunicação, enriquece as pessoas que vêm, a gente aprende sempre algo, né? Então, para mim, é um imenso prazer estar aqui. Estou às ordens para outros espaços, outros momentos. Só tenho a agradecer pela atenção. Ok, muitíssimo obrigado. Eu falei aqui com o Ayrton de Farias, que é o nosso convidado hoje do programa Destaque. Se você quiser sugerir algum personagem em destaque, basta enviar um e-mail para fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. Esse programa também é exibido na íntegra dentro do nosso portal no youtube.com/FGFIES, onde você encontra este e todos os programas gravados e produzidos pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.